21. Noite de Mongols capítulo 177. É isso? Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Lingia estreitou os olhos. Ele disse o seu nome real, assim mesmo. Mesmo sendo apenas metade, não seria mais do que suficiente se a unidade central de polícia verificasse a identidade dessa pessoa com um nome com esse grau de precisão. Ser chamado de Michael agora provavelmente é seu codinome interno na organização. E essa espada longa com a bainha da Cruz Vermelha? Não parece coincidência. Talvez essa organização possa ter laços como o judaísmo ou algo parecido. Esta foi a primeira vez que Lingia encontrou tal informação em Azir. Não havia tanta raridade ou singularidade em relação a tal fé, mesmo entre o público em geral, como Lingia conhecia anteriormente. Muita informação poderia ser inferida somente disso. Enquanto Lingia investigasse mais, ele avaliou que poderia chegar ao fundo da questão. Esse garoto está muito animado ou tem outros apoiadores em quem confiar? Mas quando ele pensou sobre isso de uma perspectiva diferente, Lingia sentiu que algo que poderia ser entregue tão facilmente provavelmente era falso. Era impossível para Lingia verificar a autenticidade desse suposto nome real, e ele não tinha como rastrear nada com o codinome Michael. Todas essas informações teriam que ser adiadas. Tudo isso pode parecer importante, mas seria totalmente inútil se não pudesse ser verificado. Outra pessoa na mesma posição poderia ter sido realmente enganada, mas Lingia era experiente e não podia ser enganado facilmente. Considerando a facilidade com que Sherry conseguiu atrair um ajudante de confiança de Congreve para seu lado, o livro sobre pele humana pode parecer importante, mas seu conteúdo exigia traduções que levariam algum tempo. E durante esse período, o livro sobre pele humana foi usado para atrair um assassino. Lingia de repente teve uma ideia. Mas já que há cristianismo, poderia haver algum tipo de conexão comum entre a Terra e Azir? Esta foi a primeira vez que ele vivenciou algo familiar neste mundo estranho. Poderia ser esse o motivo pelo qual Black M teletransportou para cá? Parecia que ele não tinha escolha a não ser investigar essa organização. Depois que Lingia terminou de deliberar, ele balançou a cabeça e riu. É isso? Ele olhou Michael nos olhos e falou de uma maneira que parecia implicar algo. Jovem Mickey, não tente usar esse tipo de coisa para enganar os outros. Você realmente achou que eu não saberia? Jovem. Jovem Mickey. Que tipo de apelido é esse? A expressão de Michael era tão feia que não podia ser colocada em palavras. Ele sentiu seu orgulho e autocontrole serem atingidos, e ele teve uma forte vontade de bater em alguém. No entanto, ele não conseguia bater na pessoa na frente dele e só conseguia suportar. Mas até certo ponto. A maneira como o dono da livraria o chamava era uma confirmação de seu status de ancião. No entanto, essas eram todas questões menores. A verdadeira razão pela qual o rosto de Michael estava tão escuro era devido à última metade da frase. Ele sabe de tudo de novo? Ele sabe meu nome verdadeiro, o que Michael representou tudo mais que estou escondendo. Independentemente de qual fosse, tudo isso fez o coração de Michael afundar. Lingia notou a expressão incerta no rosto do homem de cabelos dourados e decidiu fazer um palpite ousado. De qualquer forma, o destino da outra parte estava em suas mãos agora, então mesmo um palpite errado que pudesse fazer com que ele perdesse o show não o envergonharia tanto. Lingia não tinha a intenção de pegar leve com uma pessoa que estava cortejando a morte desde o início. Na verdade, Michael estava amarrado à beira da morte e provavelmente morreria na hora se não recebesse tratamento médico em meia hora. Lingia abriu seu sorriso habitual como se soubesse de tudo e disse: Metatron, Raziel, Cassiel, Zadkiel, Camael, Michael. São 10 no total. Você quer que eu continue? Lingia percebeu que seu palpite estava certo no momento em que disse o primeiro nome. Não só houve uma mudança repentina na expressão de Michael, mas sua respiração também se tornou difícil e suas pupilas encolheram instantaneamente. A magnitude da mudança superou em muito tudo o que havia antes. Seu rosto não teria mudado tão drasticamente mesmo se ele tivesse sido espancado até virar polpa depois de entrar sem medo. Isso foi até comparável a uma performance transformadora de Sichuan. Na verdade,
A mentalidade de Michael havia desmoronado completamente. Ninguém além dos 10 originais jamais soube de todos os codinomes dos fundadores do Caminho da Espada Flamejante. Cada um deles agiu individualmente na maior parte do tempo. Eles eram todos seres que já tinham alcançado o ápice neste mundo, e cada um tinha sua maneira de pensar e planos. Apenas em situações ocasionais que exigiam assistência eles contatavam os outros. Somente cada um de seus subordinados imediatos, por exemplo, o atual Papa Rodinei da Igreja do Domo, que foi treinado por Gabriel, tinha o direito de saber o codinome de seu respectivo superior. Mas os codinomes dos outros basicamente nunca seriam revelados a mais ninguém. Michael estava convencido de que ninguém sabia. Até agora. Olhando para o sorriso calmo de Lingia e seus olhos escuros e misteriosos que pareciam esconder um intelecto extraordinário, Michael experimentou pela primeira vez a sensação arrepiante de ser completamente visto. Talvez suas vítimas tenham se sentido da mesma forma quando brincaram com o destino dos outros. Como a situação mudou? Michael respondeu rigidamente: essa demonstração de sinceridade não é suficiente. O tom do outro cara era muito calmo e seu olhar muito forte. Esse cara definitivamente sabe muito mais. Onisciente e onipotente. Essas palavras surgiram em sua mente mais uma vez, fazendo-o sorrir amargamente. Agora, parecia que ele não tinha escolha a não ser admitir que isso era verdade. Está tudo bem, desde que você entenda. Lin Ji sorriu ironicamente enquanto continuava seu golpe. Para ser honesto, eu realmente não sei muito. Apenas esses poucos nomes. Provavelmente é tudo. Então você não precisa ficar tão nervoso. Michael ficou sem palavras. Como se eu fosse acreditar em você. Michael não queria apostar se o dono da livraria também revelaria a segunda metade do seu nome verdadeiro. Ele respirou fundo. Parecia que ele precisaria oferecer algo que interessasse ao dono da livraria em troca de sua verdadeira identidade. A identidade de Michael, bem como informações sobre o Caminho da Espada Flamejante, já eram conhecidas por esse cara. Então a única coisa que o interessaria agora pareciam ser questões relativas à Igreja do Domo. Dizem que ele se interessa em ajudar seus clientes, e que Vincent é um deles. Além disso, ele gosta de desempenhar o papel de um dono de livraria comum. Será? De repente, Michael sentiu que entendia a lógica do dono da livraria. Ele não pode ser todo-poderoso e onisciente quando age como um dono de livraria comum. Então, mesmo que ele saiba de tudo lá no fundo, ele definitivamente teria que encontrar uma desculpa razoável para saber dessas coisas. Tal razão é usada para convencer os outros, mas ele definitivamente planejou que a verdade fosse revelada dessa forma. Foi exatamente como neste momento em que Lin Ji claramente sabia de tudo, mas estava esperando que Michael mordesse a isca e divulgasse informações confidenciais. E então assumiu o papel de um dono de livraria comum que obteve tais informações por meio de fontes bem informadas e as repassou a Vincent. Esse tipo de personalidade estranha é realmente condizente com um monstro antigo. Com uma cara séria, Michael revelou: a Igreja do Domo já aumentou a entrada de essência da lua sagrada dentro da igreja e começará a segunda fase do ritual de sacrifício em 7 dias. Tosse, tosse, tosse. Depois de falar por tanto tempo, esse corpo já estava completamente incapaz de aguentar mais. Mas ele ainda se esforçou ao máximo para manter os olhos abertos e, como esperado, viu os olhos de Lin Jie brilharem levemente. Lin Jie digeriu essa grande quantidade de informação e murmurou: obrigado por me contar isso. No entanto, ainda não acho que você possa ser salvo. Está tudo bem. Lin Jie esperava ver uma demonstração completamente histérica, mas Michael estava estranhamente calmo, escolhendo o perdão e a aceitação com um sorriso brilhante no rosto. Acabei de ter uma ideia. Gostaria de convidá-lo para se juntar a nós. Que tal? Disse Michael. Noite de Mongols capítulo 178. Eu sei que você sabe que eu sei o que é isso? Me faça entrar porque você não pode me vencer? Você me toma por idiota. Esses foram os pensamentos de Lin Jie quando ouviu essa oferta. Em primeiro lugar, essa organização era ruim, envolvida no doping da congregação da Igreja do Domo com substâncias viciantes e no uso de sacrifícios vivos na produção do livro sobre pele humana de Congreve. Me convidando para me juntar a uma organização que se envolve em atos tão desumanos. Eu pareço um vilão amargo que passou por tanto sofrimento que eu quero infligir dor ao mundo em retaliação.
E dado que você parece estar à beira do colapso, mesmo que eu aceitasse seu convite para me juntar a esta organização, a quem eu iria recorrer se você morresse aqui? Isso é simplesmente ridículo. Portanto, havia apenas uma única verdade. O jovem Mickey é um homem astuto. Na verdade, ele não quer que eu entre, mas está apenas tentando me sacudir usando psicologia reversa, porque não lhe resta muito tempo. Ao ouvir algo assim em um momento como esse, a maioria das pessoas pode achar que é tão obviamente falso que pode sentir que há alguma verdade lá no fundo e começar a ter dúvidas sobre a veracidade de tudo que esse sujeito diz. Se Linge hesitasse ou fosse tentado, isso lhe causaria alguma dúvida interior, e o propósito de Michael seria alcançado. Seus jogos mentais não são tão ruins assim, pensou o chefe Lin. Linge zombou e decidiu rejeitá-lo. Mas pensando bem, o jovem na frente dele parecia inexplicavelmente prestes a morrer, e o que quer que ele tenha dito foi inútil, exceto pela parte em que ele foi provocado a contar tudo, então era melhor continuar jogando. Assim, Linji sentiu que não havia mal algum em participar. Vou fingir que sim e depois arrancar mais informações dele. O bondoso e honesto chefe Lin não era alguém que normalmente enganaria os outros e inicialmente queria deixar Michael confessar porque os moribundos tendem a falar o que sentem. No entanto, ele nunca imaginou que esse criminoso descarado ainda tentaria ficar em silêncio e até mesmo fazer jogos mentais. Já que você começou primeiro, não me culpe pelo que estou prestes a fazer. Está tudo conforme o planejado. Com um meio sorriso, Linji levantou uma sobrancelha. Por que eu deveria me juntar? Dada essa tentativa não muito inteligente de assassinato cara a cara, acho que não gostaria de fazer isso. Depois de suas tentativas anteriores de obter informações, ele descobriu que Michael era particularmente receptivo a provocações. Linji usou o estilo condescendente anterior de ridicularizá-lo, o que parecia o melhor método para fazer Michael falar. De fato, o rosto de Michael empalideceu violentamente e ele quase perdeu o fôlego. Entretanto, Linji não sabia o que se passava em sua mente. Michael se acalmou bem rápido e então ficou com uma expressão presunçosa. Eu sei o que você quer dizer, mas isso não me impede de estender essa informação. Já que você conhece nossos codinomes, você também deve entender o significado por trás de Caminho da Espada Flamejante. Não é emocionante se conseguirmos conectar esse caminho e termos a chance de ganhar acesso ao desconhecido? Continuou Michael com um olhar completamente sério no rosto. Esta é uma causa verdadeiramente grandiosa pela qual vale a pena lutar. Como aqueles mortais tolos e medíocres entenderiam. Quanto a querer ajudar Vincent e então tomar uma posição contra Gabriel é totalmente compreensível. Não afeta nossa cooperação. Eu só vim aqui por você e eu. Posso até te ajudar a matar Gabriel se você quiser. Os olhos de Michel brilharam com um brilho frio e sinistro e os cantos de sua boca se dividiram em uma curva alegre. Acho que somos o mesmo tipo de pessoa, tudo só para nossa diversão, não é? Linji não se comprometeu com essas tentativas óbvias de tentar atraí-lo e estreitou os olhos. Com certeza, é sobre o caminho da espada flamejante. Uma parte intrincada do judaísmo. Ou melhor, seu nome mais conhecido, Cabala, Árvore da Vida, ou Árvore da Vida Invertida. Linji ignorou tudo o que foi dito antes e se concentrou nas informações recém-divulgadas. Usar os nomes dos 10 arcanjos como codinomes basicamente já dava a Linji uma má impressão sobre essa organização. Como acadêmico de estudos folclóricos, Linji teria uma compreensão aproximada desse tipo de misticismo. Ele era bastante sensível a isso e imediatamente fez as associações mentais. A árvore da vida cabalística foi o projeto do universo criado por Deus, bem como a estrutura espiritual e o caminho em direção ao divino. A estrutura fundamental consistia em 3 colunas, 10 esferas, 4 mundos e 22 caminhos. Simplificando, em termos leigos, a Cabala poderia ser considerada uma técnica secreta de cultivo marcial. Por meio do cultivo, por meio dos caminhos, meridianos, as 10 esferas, 10 reinos, poderiam ser alcançadas por sua vez, e o usuário eventualmente se tornaria um deus, ou melhor, uma pessoa perfeita. Essas 10 esferas começavam de baixo para cima, que é o caminho do homem para Deus. Por outro lado, a conexão de cima para baixo era chamada de caminho da espada flamejante, que representava o fluxo da divindade.
Cada uma das 10 esferas tinha seus próprios arcanjos da guarda, que eram os nomes que Linji acabara de citar. Logicamente falando, essa organização maligna deveria usar a Cabala. Eles acham que são deuses ao insistir em usar o caminho da espada flamejante como nome. Havia outra informação nas palavras de Michael que o preocupava mais: o codinome Gabriel. Essa pessoa é provavelmente o verdadeiro cérebro por trás da criação da Igreja do Domo. E parece que a coesão dos membros desta organização não é forte. Já que você sabe que eu sei seu propósito, você não deveria se gabar tão descaradamente sobre tudo isso. Como se eu precisasse de sua ajuda para matar Gabriel. Você deveria dar uma olhada em si mesmo primeiro. Quem você pode matar nesse estado? Você realmente tagarelaria qualquer coisa quando está em pânico. Linji imediatamente sentiu que seus esforços foram recompensados e decidiu seguir em frente. Sorrindo, ele continuou: essa maneira de pensar não é tão ruim. No entanto, você deve considerar a viabilidade. Vocês não tiveram sucesso, não é? Você não acha que é um pouco forçado demais insistir que os outros participem apenas espalhando essa fantasia? Linji disse tudo isso afirmativamente. Se a Cabala fosse tão fácil de alcançar, então todos seriam deuses. O que Linji quis dizer é que se juntar a eles não estava fora de questão, mas que Michael deveria fornecer benefícios mais substanciais para que Linji acreditasse nele. Na verdade, ele percebeu o estado atual de Michael e sabia que esse sujeito mal tinha benefícios substanciais para oferecer. Linji queria apenas mostrar um sinal de boa vontade para que Michael se esforçasse mais para lhe dar mais informações. Michael entendeu a dica. Ele disse: tudo bem. Bum! Um barulho alto surgiu do lado e até o chão tremeu violentamente por um momento antes de diminuir para pequenos tremores. Linji ficou surpreso e instintivamente se virou na direção. Parece que o plano de Gabriel vai falhar completamente. Espero que ele consiga aguentar. Kofi. A risada de Michael tinha um toque de regozijo. Ele então acrescentou: meu convite sempre permanecerá aberto. Eu lhe darei as boas-vindas a qualquer momento se você desejar se juntar a nós. Além disso, como um sinal de minha boa vontade pessoal, Congreve Chapman não receberá mais nossa orientação. Todos os recursos de força serão retirados da Câmara de Comércio de Ache. A luz em seus olhos desapareceu gradualmente e, em seu último suspiro, ele sorriu e disse com voz rouca: desejo-lhe boa sorte. Quando ele terminou de dizer isso, o corpo de Michael caiu no chão. No entanto, Linji não estava preocupado com isso. Agora, tudo o que ele conseguia pensar era na situação ao lado. Noite de Mongols capítulo 179. Reunião no Book Café. Eram 6h15 da tarde. Annie Tuttle estava parada indecisa nesta rua desconhecida. Ela estendeu a mão para ajeitar seu casaco de tricô. Uma bolsa estava pendurada em seu ombro, contendo uma garrafa de água, algum dinheiro e um canivete para proteção. Por algum motivo, ela se sentiu como uma mãe participando de uma reunião de paz e também como uma jovem garota que estava prestes a conhecer um amigo online pela primeira vez, o que era uma tendência recente. Imaginar o olhar cauteloso em seu rosto naquele momento a fez sentir vontade de rir. Na verdade, ela já havia feito alguns preparativos com base na reunião de hoje, com base em suas muitas experiências de ida, então ela sentiu que nada daria errado. Ela parecia apenas uma dona de casa fazendo compras no supermercado e não alguém que estava participando de uma reunião secreta por causa de um sonho estranho que teve, que parecia perigoso e suspeito. Pelo menos, deveria ser muito mais seguro com esse visual simples e comum que me deixaria misturar-me à multidão. Annie consolou-se. Ela começou a sentir algum arrependimento quando caminhou até esta rua pelo mapa, bem como perguntou aos passantes. Mas já tendo chegado até aqui, ela sentiu que seria embaraçoso voltar, e assim, forçou-se a continuar até o local designado. Afinal, Athena também estaria aqui, e ela já estava assumindo o comando, então não deveria haver muito perigo. Mais importante, Annie estava ali porque acreditava que o padre Vincent era realmente inocente, assim como todos os outros presentes na reunião. Talvez o que eles fizeram se tornasse a chave para provar a inocência do padre Vincent. Se ela não fizesse nada, ela não se perdoaria nem teria encerrado o assunto caso o padre Vincent e o padre Terence realmente tivessem sofrido como sofreram em seu sonho. Com isso em mente, embora hesitante, Annie criou coragem e veio sem que sua família soubesse.
Mas a que foi realmente assustador. A área ao redor desta rua era particularmente deprimida e deserta, e parecia que tudo estava muito maltratado. Uma grande parte desta rua era cercada por canteiros de obras fechados. Na penumbra do entardecer, esses edifícios semi-acabados, alguns altos, outros baixos, pareciam grandes esferas gigantescas espreitando nas sombras, criando um efeito assustador. O ambiente estava tão silencioso que Eunnie conseguia até ouvir seu próprio coração batendo enquanto caminhava sozinha pela rua. Ao ouvir seus próprios passos, ela imaginava que alguém a estava seguindo e esse pensamento a induzia a um leve pânico. Felizmente, a rua não era tão longa e, depois de uma curta caminhada, ela chegou ao café da livraria onde o encontro estava acontecendo. Ufa! Annie deu um longo suspiro de alívio enquanto olhava para a unidade iluminada à sua frente, e seu corpo tenso finalmente relaxou. Ela olhou curiosamente para o café da biblioteca, que parecia ter acabado de ser construído, e seus olhos brilharam. Este edifício não parecia se encaixar com o resto das construções nesta rua. Através da abertura da cortina atrás da porta de vidro, ela podia ver muitos assentos e estantes de livros. A decoração do interior era original e única também. Como mulher, Annie foi instantaneamente atraída por esse estilo fresco e elegante. Parece que já tem um bom número de pessoas lá dentro, mas não reconheço nenhuma. O padre Vincent ajudou muitos. Ele é um homem bom demais para matar o velho padre Terence e causar a morte de tantos como o noticiário relatou. Annie pensou consigo mesma enquanto reunia coragem para entrar. Pouco antes de entrar, ela instintivamente olhou para a livraria ao lado. Athena havia dito que era um lugar estranho de aparência sinistra que raramente tinha clientes. Além disso, foi dito que o dono da livraria quase nunca saía. Apenas aqueles que passavam por ali veriam o contorno de um homem de cabelos escuros em roupas pretas que estava sempre lendo atrás do balcão. Assim como as misteriosas lendas urbanas que estão na moda ultimamente. Tanto faz. A reunião é mais urgente. Annie balançou a cabeça e abriu a porta do café da biblioteca com cautela. Abriu a cortina e entrou. Uma luz suave iluminava o café do livro, apresentando aos visitantes uma visão clara e aberta. A vegetação ornamental nas estantes simples ao redor era agradável aos olhos. De fato, havia um número considerável de clientes, que Annie estimou em cerca de 40. Eles estavam de pé ou sentados, e alguns tinham se sentado no chão de madeira. Alguns deles pareciam se conhecer e estavam conversando suavemente ao redor de uma mesa. Ao ouvir a porta sendo aberta, todos no café se viraram para olhar para Annie. Annie ficou envergonhada e sorriu sem jeito. No momento em que ela estava perdida, Athena gritou para ela: "Ei! Annie, aqui!" Annie se virou na direção da voz e imediatamente viu Athena sentada em uma das mesas. Athena estava de blusa e jeans. Ela tinha um bronzeado saudável, cabelos escuros e olhos brilhantes e charmosos. Em sua manga havia um distintivo dourado que parecia esculpido na imagem de um sol. Athena riu alto e acenou: "Annie, minha amiga. Venha rápido. Estou aqui." As outras pessoas continuaram cuidando de seus próprios negócios quando descobriram que ela era amiga de um dos responsáveis. Annie foi até Athena e sentou-se ao lado dela, sentindo-se imediatamente aliviada por ter alguém que conhecia ali. Caso contrário, ela não saberia o que dizer. Annie olhou para o distintivo na manga de Athena e sussurrou: "Athena, você é incrível. Esta reunião acabou de começar e você já está assumindo o comando." Athena descansou a bochecha na mão e riu. "Eu simplesmente tive sorte. Quando ouvi que o local do encontro era aqui, imediatamente disse que conhecia bem essa área e me ofereci para ser recepcionista para manter a ordem e guiar algumas pessoas perdidas. Não esperava que o policial achasse que era uma boa ideia e concordasse." Ela empurrou uma bebida para Annie enquanto tomava um gole da sua. "Originalmente, eu presumi que minha vida seria chata agora que a loja de áudio e vídeo se foi. Mas eu nunca imaginei que as bebidas deste café de livros seriam tão deliciosas. Eu acho que é algo chamado chá com leite, mas também é muito diferente daqueles que as pessoas da classe alta bebem." Annie tomou um gole educado do canudo e seus olhos se arregalaram. Que gosto é esse? É muito bom. Parece uma combinação perfeita para acompanhar o pão da minha padaria." Annie balançou a cabeça e deixou de lado seu pensamento habitual sobre negócios. "Agora não é hora para isso." Ela sussurrou suavemente: "Athena, você sabe o que vai acontecer nessa reunião?"
Os olhos de Athena se estreitaram em pequenas fendas enquanto ela indicava o balcão. Está vendo aqueles dois ali? A garota comanda esse café de livros, e o homem alto ao lado dela é da Delegacia Central de Polícia. Eles vão anunciar as acusações contra a Igreja do Domo. Cobranças. Annie congelou momentaneamente. Ela estava confusa. Athena se inclinou como se estivesse prestes a compartilhar um segredo enorme. Seus olhos brilharam de excitação quando ela disse: além disso, acabei de descobrir que este café de livros é, na verdade, uma subloja da livraria ao lado. Aquela livraria estranha não é tão simples assim. Noite de Mongols capítulo 180. Morte a todos os apóstatas. Annie pareceu confusa. Este café de livros era na verdade uma subloja daquela livraria pitoresca ao lado que era o material das lendas urbanas. Inacreditável. Verdade seja dita, não foi nenhuma surpresa que uma das duas lojas fosse uma subloja da outra, já que elas ficavam bem próximas e tinham uma natureza de negócio semelhante. No entanto, o problema era que o estilo deste novo café literário era totalmente diferente do visual da livraria ao lado. Então isso foi uma surpresa. O estilo deste café literário era novo e elegante, enquanto a livraria emitia uma atmosfera decadente, estranha e misteriosa. Se Athena não tivesse dito isso, Annie teria pensado que esse estilo era uma tentativa deliberada de antagonizar a livraria vizinha e atrair mais clientes por meio de um contraste de estilos. Interessante. O dono da livraria pretende usá-la como um contraponto ao novo café e então atrair mais clientes para cá, para que a nova loja se torne a principal fonte de renda. Annie se perguntou em voz alta. Ah, você não deve pensar em tudo de uma perspectiva empresarial. Riu Athena. Ela baixou a voz. O padre Vincent agora é um apóstata procurado pela igreja. E pelo sonho que todos nós vivenciamos, há mais do que aparenta. Mas seja qual for o caso, ele também está aqui. Pense nisso, seria tão simples assim um lugar disposto a fornecer a ele um local para realizar essa reunião? A igreja ainda era muito poderosa, então não havia como o local para essa reunião ter sido escolhido aleatoriamente. Isso fazia sentido e Annie não conseguiu deixar de concordar. Athena ficou satisfeita ao ver Annie concordar. Com um olhar de excitação, ela continuou: além disso, você não acha que é muita coincidência que esse café com livros tenha aberto recentemente? Como se tivesse sido especialmente preparado para esta reunião. Annie sabia que sua amiga sempre foi fascinada por coisas misteriosas ou perigosas. Sempre que ouvia algo em comum, Athena sempre corria para se juntar à excitação. Houve até um período em que ela costumava dizer que as frequentes explosões de gás de Norzin eram, na verdade, brigas entre pessoas com poderes extraordinários. Que imaginação selvagem, de fato. Desta vez, porém, Annie surpreendentemente concordou com Athena. Embora não tenha sido por causa da análise de Athena sobre tudo isso. Enquanto Annie ouvia Athena, ela também olhou para o balcão onde o jovem chefe do café observava silenciosamente todos na loja. A jovem tinha um rosto delicado e bonito, com pupilas escuras e serenas como obsidiana redonda. Ela usava um vestido preto e branco semelhante ao uniforme de uma empregada, mas mais complexo e bonito. Com a faixa de renda no cabelo, ela parecia fofa, como uma boneca de tamanho humano. No entanto, o que mais atraiu Annie foi a vibração que essa jovem emitia. Ela estava parada ali, mas parecia que ela estava tão longe quanto o horizonte. Embora distante, ainda era possível sentir paz e ternura vindo dela, como se estivesse sendo vigiada por suas mães. Parecia a lua. O coração de Annie pulou uma batida. Sim, a lua. A última vez que ela sentiu algo parecido foi quando foi batizada pela primeira vez na Igreja do Domo. Foi também por isso que ela se tornou seguidora da Igreja de Dome, acreditando que a fé tinha o poder de guiar as pessoas. Annie examinou discretamente o ambiente e descobriu que, embora a maioria dos presentes fossem praticamente estranhos uns aos outros, não havia nenhuma disputa, mesmo com tantas pessoas presentes. Todos conversavam de forma amigável, com tons suaves e educados, sem o menor sinal de raiva ou ansiedade. Eles não estavam sussurrando, mas simplesmente abaixando a voz. Annie de repente percebeu algo. Era como se todos tivessem despertado o lado mais gentil de seus corações. Uma forte sensação de dissonância tomou conta de Annie. Essa era a energia que ela sentiu quando foi batizada.
Mais tarde, o tipo de paz que ela sentia na oração era mais como uma estranha sensação de quietude, como se fosse falsa e disfarçada. É assim que a verdadeira lua deveria ser. Você sente isso? A lua de verdade? Athena perguntou abruptamente quando notou a mudança na expressão de Annie. Annie se virou e encontrou o olhar da amiga. Um arrepio percorreu sua espinha quando ela se lembrou de que não era uma coincidência e sim acusações contra a igreja do domo. Era essa a verdade que o padre Vincent queria lhes contar. Se aquele sonho fosse verdade e o padre Vincent fosse falsamente acusado, então até a fé da lua seria falsa. Nesse caso, a igreja do domo esteve escondendo sua natureza brutal todo esse tempo. Meu Deus, será que a maior fé em Norzim poderia realmente ser? Annie respirou fundo para se acalmar. Enquanto estava em estado de choque e dúvida, o policial da unidade central de polícia, parado atrás do balcão, saiu de repente. O café da biblioteca imediatamente ficou em silêncio enquanto todos voltavam sua atenção para o jovem parado no meio. Esse jovem era, claro, Claude, que havia assumido o lugar de seus subordinados que espalharam a notícia dessa reunião e agora era o iniciador. Ai! Claude limpou a garganta. Eu acredito que todos estão aqui por causa daquele sonho, e já que todos vocês já estão aqui, vocês confiam no caráter do padre Vincent e acreditam que o sonho era verdade. Hoje, todos vocês aprenderão a verdade. Claude continuou severamente. Coletamos evidências das atividades ilícitas da Igreja do Domo nos últimos anos. Essas evidências vão lançar luz sobre seus males e revelar os horrores que a Igreja está fazendo com Vincent. No entanto, há mais uma coisa a fazer antes de começarmos. Claude sacou sua pistola e apontou o cano para uma das mesas. Você gostaria que eu quebrasse esse comunicador na sua mão, Sr. Molly? Embora no fundo Claude fosse um cavaleiro, sua persona externa era de um policial. Armas ainda eram equipamento padrão para ele. Ter toupeira se reportando à igreja do domo aparecendo aqui estava bem dentro das expectativas deles. Afinal, o poder e a influência da igreja do domo ao longo dos anos não deveriam ser subestimados. O homem de meia-idade com um casaco de couro na mesa ficou atordoado. Ele se levantou e levantou as mãos. Ei, não tenho ideia do que você está falando. Vim aqui porque acredito no padre Vincent e queria fazer algo por ele. Como você pode me insultar assim? Ah, é mesmo? Uma voz gentil soou. A multidão viu o padre Vincent, com os olhos cobertos por um pano preto, aparecer de repente atrás do homem de meia-idade. Acredito que a arma estava apontada para a mesa. Por que você estava com tanta pressa de se levantar? Você está tão ansioso para confessar? Enquanto Vincent caminhava em direção ao centro do café, ficou claro para todos que ele não estava usando suas vestes sacerdotais habituais, mas uma túnica dourada coberta com um diadema que parecia mais com o traje habitual do Papa. O rosto do homem de meia-idade escureceu e ele começou a entrar em pânico. Eu estava apenas nervoso. Vincent continuou com um sorriso. Sim, você deve estar muito nervoso. Tanto que se esqueceu de esconder os explosivos no seu corpo corretamente. A expressão do homem de meia-idade ficou rígida e, no momento seguinte, tornou-se sinistra. Morte a todos os apóstatas, ele gritou enquanto levantava seu casaco de couro para mostrar um monte de explosivos amarrados por baixo. Noite de Mongols capítulo 181. Inferno para apenas um Vincent reconheceu o estado mental desse homem de meia-idade com bastante facilidade. Como ex-padre da igreja do domo, ele tinha visto todos os tipos de crentes. O sujeito diante dele agora era claramente um verdadeiro crente fanático da igreja do domo. Um fanático que sacrificaria tudo, inclusive sua vida, pela fé. Esse tipo de pessoa não acreditaria em nada ruim dito sobre a igreja. Mesmo que uma montanha de evidências fosse colocada na frente de seu rosto, ele ainda insistiria que era tudo obra de hereges tentando minar a igreja. Vincent havia levado isso em consideração quando atraiu pessoas para seu sonho em larga escala. No entanto, ele não havia eliminado essas pessoas do processo, pois havia um propósito diferente para elas. Primeiro, era para que eles relatassem isso à igreja do domo e, eventualmente, tirassem as cobras da caverna. Em segundo lugar, e mais importante, era fazer com que esses recursos naturalmente ricos viessem por conta própria e acrescentassem brilho às atividades missionárias da Fé do Sol. Este homem fanático de meia-idade se tornaria o exemplo perfeito para demonstrar o poder do Sol aos verdadeiros crentes. De fato,
As expectativas de Vincent não foram apenas atendidas, mas foram até superadas consideravelmente. O fanático de meia-idade abriu o casaco para mostrar o rolo de explosivos amarrado em seu corpo. Todos na sala ficaram assustados e os mais próximos se afastaram imediatamente. Explosivos, é claro, eram uma arma aterrorizante para pessoas comuns. Ah! Morte a todos os apostatas! Só a lua é eterna e sábia. Só a Igreja do Domo pode ser a salvadora de todos nós. Todos vocês podem se arrepender no inferno. Com um olhar satisfeito no rosto, o fanático enlouquecido apertou o detonador. Bum! Um som ensurdecedor irrompeu, seguido rapidamente por um brilho ardente enquanto chamas ferozes enchiam sua visão. Ao mesmo tempo, uma calor tremendo e uma dor intensa varreram o corpo do fanático. Ele podia sentir claramente sua pele queimando e como sua carne e sangue estavam sendo queimados. Doeu mais para ele porque ele estava no centro da explosão. Essa dor excruciante até o fez sentir uma ponta de arrependimento. Mas o fanático sentiu uma grande alegria e satisfação ao pensar em sua contribuição para a Igreja do Domo. Ao mesmo tempo, seu ódio e desprezo se transformaram em uma sensação de triunfo. Esses apóstatas realmente acham que podem fazer mal à Igreja. Que tolos eles são! O fanático de meia-idade deu uma risada histérica silenciosa. Esses apóstatas! Com o olho restante que ainda não havia derretido, ele queria ver as expressões dos outros sofrendo e queria ver aqueles apóstatas gritando nas chamas. No entanto, o homem de meia-idade ficou perplexo, seus olhos se arregalaram em choque antes de se transformarem em desespero. Esses apóstatas! Além das chamas, aquelas pessoas olhavam para ele com rostos confusos e chocados. Mas não era por terem sido pegos pela explosão e nem pareciam estar sentindo dor. Eles estavam apenas observando claramente. Porque eles estão apenas assistindo. O homem de meia-idade ficou perplexo, mas metade de seu corpo já havia sido destruída nas chamas. Seu cérebro não conseguia mais suportar pensamento rápido e sua mente lenta não conseguia compreender o significado disso. Seu último olhar deste mundo foi para o rosto da pessoa mais próxima a ele. Um homem comum que estava sentado na mesma mesa o observava com surpresa, alívio e pena. O fanático de meia-idade finalmente percebeu que, por algum motivo, ele era o único pego naquela explosão. Quaisquer chamas que turvassem sua visão eram as chamas em seu corpo. O cenário que ele imaginou de destruir a fortaleza apóstata de uma só vez não existia. Durante todo esse tempo, só ele tinha sido consumido pelas chamas. Todos os outros estavam apenas observando. Aquilo era realmente um inferno, mas era um inferno apenas para uma pessoa. L. O fanático desmaiou de repente, sua consciência desaparecendo rapidamente, pois tudo o que ele sentia era dor. A igreja em que ele acreditava não o protegia, nem guiaria gentilmente sua alma morta para o lado escuro da lua para guardar uma resolução silenciosa. Tudo era falso. Ah! A figura quebrada nas chamas soltou um último grito estridente de desespero antes de ser reduzida a cinzas. Vincent gradualmente apertou sua mão estendida. Ao mesmo tempo, a força invisível que continha as chamas gradualmente encolheu, eventualmente extinguindo completamente o fogo e desaparecendo no ar. Annie bateu palmas para demonstrar seu movimento, com os olhos arregalados de choque ao testemunhar a cena. A maioria das pessoas ao redor dela teve basicamente as mesmas reações. Apenas alguns segundos se passaram desde o momento em que esse homem de meia-idade revelou seus explosivos até se explodir e ser reduzido a cinzas. Mas todos viram as chamas se espalhando rapidamente e sendo forçadas para dentro, queimando apenas o homem de meia-idade, sem que uma faísca sequer escapasse. Aquelas explosões contínuas contidas naquela pequena área eram de dar medo de assistir. Uma pessoa inteira e viva desapareceu num piscar de olhos. E a fonte desse poder era naturalmente o padre Vincent, que tinha acabado de desistir. Vincent olhou em volta e disse: "Tudo bem, agora podemos começar oficialmente esta reunião." "Espere, pai. O que? O que foi isso agora?" Alguém teve coragem de fazer esta pergunta. Vincent respondeu gentilmente: "Exatamente como você viu." Murmúrios suaves percorreram a livraria. O padre Vincent tinha poderes de cura e exorcismo, mas isso era claramente diferente de antes. Esse poder intenso e poderoso não parecia algo que a lua possuía. Isso significava que a apostasia do padre Vincent era verdadeira.
E o que quer que eles tivessem acabado de testemunhar provou o quão perigoso era. Não seriam apenas esses fanáticos, mas a igreja do domo também agiria. Por favor, fiquem quietos. Vincent foi muito paciente. Eu sei que todos vocês têm muitas perguntas. Eu vou explicar. Primeiro, o sonho. Posso dizer com segurança que foi algo que realmente aconteceu. Eu vivenciei pessoalmente. Ele continuou relatando todo o caso do uso da essência da lua sagrada pela igreja do dono para controlar o clero, bem como as tentativas de silenciá-lo. Ao mesmo tempo, Cláudia apresentou evidências para mostrar a veracidade do assunto. O padre Vincent tinha um alto nível de capacidade profissional e sua explicação sincera foi suficiente para convencer 70% dos presentes. Vincent aproveitou a oportunidade para espalhar as palavras sobre a fé do Sui, com o milagre anterior e a natureza naturalmente contagiosa de Muen. Disse a eles que não era errado acreditar na igreja do domo, apenas que essa crença era errada, surgindo de um Deus falso que havia roubado o poder. As mentes de todos os presentes começaram a zumbir com as novas informações. Anice virou sem entender e viu o olhar animado no rosto da amiga. Atena, você acredita nisso? Ela perguntou com leve hesitação. Claro que sim. Atena estava olhando atentamente para Vincent com uma expressão estranha no rosto. Ela esfregou o distintivo do sol na manga e murmurou, eu pensei que não havia mais ninguém neste mundo que ainda acreditasse no sol. Hein? Annie não ouviu direito e piscou várias vezes. Sei que a maioria de vocês aqui são pessoas comuns e sou muito grato por todos terem escolhido acreditar em mim. Não vou forçá-los se vocês escolherem não se juntar também, explicou Vincent em sua maneira gentil. Daqueles dispostos a ficar, escolherei 10 entre vocês para serem apóstolos da fé do sol. Cada um de vocês receberá uma porção do poder do sol, o que significa dizer que vocês se tornarão seres transcendentes. As pessoas na livraria trocaram olhares e hesitaram. Ao mesmo tempo, do lado de fora do café do livro, Blood Kursimage Zuikaku com seu corpo de 50 mágicos flutuava no céu. O poder etéreo estava se reunindo, formando sigilos individuais que convergiam em uma matriz. Mar de sangue, dessa impureza. Zuikaku tinha um brilho frio nos olhos. Isso era quase um ataque de nível supremo que certamente mataria todos no café do livro. O mago de túnica vermelha com uma máscara de caveira de carneiro ergueu as mãos, e uma torrente de sangue maligno formou um mar de morte com vislumbres de membros, globos oculares e tentáculos, enquanto uma enorme sombra nadava abaixo. Uau! Uma enorme garra em decomposição emergiu do mar sangrento, sua frente dividida em 2 apêndices, com garras afiadas em cada um. Incontáveis tentáculos se contorcendo cresceram da carne podre, seguidos por um braço pálido coberto de pelo preto. Este membro avançou em direção ao café da livraria com uma força irresistível. Bum! Houve um estrondo, mas a imagem que Zuikaku imaginou não apareceu. A garra estava obstruída bem em frente ao café da livraria. Um braço mecânico prateado agarrou a ponta deste membro, segurando com tanta força que o pelo do membro foi arrancado. O mar de sangue se agitava furiosamente e parecia soltar um uivo de dor. Noite de Mongols capítulo 182, Oceano Astral Insondável Ranger. O braço mecânico prateado cerrou os dedos lentamente, mas com firmeza, causando um som metálico de trituração enquanto segurava a enorme palma para trás, empurrando-a gradualmente para trás. Padrões semelhantes escamas no braço brilhavam com um brilho branco, iluminando metade do ser que segurava a palmeira gigante. Cabelo grisalho, rosto resoluto e um corpo de 2 metros de altura construído como um tanque. Sua camisa estava quase estourando com os músculos ondulantes que estavam completamente tensos de usar toda a sua força. A figura parada ali sozinha possuía uma poderosa aura de dissuasão, sem mencionar o olhar penetrante e o temível campo etérico que ele havia liberado. Ao verem aquele velho corpulento pela primeira vez, Zuikaku e seu corpo de mágicos ficaram atônitos, com olhares de descrença estampados em seus rostos. Grande cavaleiro radiante de nível destrutivo da torre do rito secreto, chama sagrada indomável Giuseppe. O que diabos ele está fazendo aqui? O coração de Zuikaku apertou quando ele se lembrou dos feitos passados desse homem, especialmente da pessoa anterior que lutou contra Giuseppe, o mago negro de nível destrutivo Wilde. Foi dito que Wilde foi explodido, feito físico real, durante essa batalha de seres do ápice.
Giuseppe também perdeu uma mão nessa batalha e gradualmente regrediu. Devido a ferimentos antigos e reação da espada demoníaca, ele se retirou para a retaguarda, indo do ramo de combate para se tornar chefe do ramo de inteligência. Em outras palavras, José deveria ter se aposentado há muito tempo, mas na verdade ele estava aqui o esperando em uma emboscada. Pensar em Wilde fez o Ikaku, de nível destrutivo, estremecer. Ao mesmo tempo, ele tinha algumas dúvidas. Ele claramente recebeu ordens do topo para lidar com o problema da Igreja do Domo, bem como com a Câmara de Comércio de Ache. Não havia nada dito sobre a Secretariat ou ele estar envolvida. Droga! Estamos em apuros. Não conseguiremos escapar ilesos hoje se mexermos com a Secretariat Toei. Norzin está praticamente sob a jurisdição deles. Zuikaku cerrou os dentes e pensou, minha missão pode ser considerada cumprida se eu matar metade das pessoas no Café do Livro. Giuseppe está definhando há tantos anos e não entra em combate há muito tempo. Não há nada a temer. Com os olhos brilhando por baixo da máscara de caveira de carneiro, ele ergueu seu cajado de osso pálido, e o rubi na ponta brilhou com uma luz ofuscante. O mar de sangue subiu novamente, e dele saíram inúmeras mãos pálidas, parecidas com ossos, que se contorceram ao redor do braço enorme como se fossem vasos sanguíneos fornecendo sangue a ele. Os vasos sanguíneos e os músculos incharam, fazendo com que o braço parecesse uma raiz de árvore velha e nodosa, enquanto ele se movia para frente mais uma vez. Rangido. José podia ouvir seu braço mecânico se esforçando sob o peso. Ele gemeu, desconsiderando a tensão. O éter por todo o seu corpo se inflamou, e por causa da alta densidade de flutuações etéricas, ele brilhou como uma chama branca brilhante, exercendo pressão por todo lado. Foi assim que surgiu o apelido de Giuseppe, Indomável Chama Sagrada. Enquanto ele ainda estivesse lutando, a intensa chama branca nunca se extinguiria. Embora a estrutura de Giuseppe fosse considerada grande entre os humanos, ele ainda era apenas uma fração daquela enorme palmeira de 3 metros de comprimento. Mas foi também por isso que a cena dele bloqueando aquele braço foi tão marcante. Depois de 2 anos, a primeira aparição de Giuseppe em combate ainda mantinha a mesma aura avassaladora. Traço, estrondo. Faíscas irromperam das fendas do braço mecânico de Giuseppe enquanto a força massiva fazia com que as juntas de metal se quebrassem. Até mesmo as placas metálicas nele ficaram deformadas, cortando o fornecimento de energia. O brilho branco ao redor de Giuseppe começou a diminuir. Poucos momentos depois, com o rosto e o pescoço cheios de veias saltadas, Giuseppe deu um rugido enquanto pisava fundo, torcendo a cintura e arrancando todo o braço monstruoso do mar de sangue. Swish! Fios de tentáculos se contorcendo pendiam do braço arrancado do mar de sangue, criando uma visão extremamente repugnante. Ao mesmo tempo, o braço mecânico de Giuseppe foi completamente torcido na direção daquela força. Sua camada externa foi arruinada e agora completamente inútil. Como ele parece ainda mais forte do que há 2 anos. Zuikaku engasgou em choque. O conjunto de sigilos ao redor também foi rasgado junto com aquele braço e praticamente desapareceu. Zuikaku podia sentir o éter chegando ao ponto de exaustão e recuou horrorizado. Ele rapidamente deu um comando para seu corpo de magos começar a consertar a matriz. Mas era tarde demais. Depois de jogar o braço gigante para o lado, Giuseppe arrancou seu próprio braço protético sem pestanejar e esticou seu braço restante. Mago da maldição de sangue Zuikaku. Você será minha primeira vitória de retorno. Com os cantos dos lábios se curvando em um sorriso animado e o corpo brilhando com uma chama branca, Giuseppe disparou para o céu como uma flecha disparada da corda do arco. Zuikaku ficou assustado no começo, mas quando pensou naquele grande ser na livraria ao lado, percebeu que não corria perigo algum. Afinal, o aparecimento de um rank destrutivo era provavelmente o pior que poderia acontecer. Havia apenas um punhado de ranks destrutivos em toda Norzin, e Zuikaku acreditava que poderia derrubar aquele pequeno café com livros. E mesmo que ele falhasse, uma vez que aquele grande ser fizesse um movimento, a morte seria a conclusão até mesmo para alguém como Giuseppe. Com esse pensamento, Zuikaku parou de entrar em pânico. Com um brilho nos olhos, ele gesticulou para seu corpo de mágicos destruir o café do livro enquanto ele cuidava de Giuseppe ele mesmo. Ele levantou seu cajado mais uma vez, combinando sigilos. Debaixo das ondas sangrentas, onde o braço havia sido arrancado, um gigante saiu com um rosnado baixo.
Este era um monstro humanoide grotesco. Seu corpo inteiro estava coberto de pelo preto, e seu único braço restante era exatamente o mesmo que tinha sido arrancado por Giuseppe há alguns momentos. A pele do gigante estava enrugada, verde e basicamente decomposta. Nas laterais da cabeça havia 2 olhos esbugalhados que brilhavam em rosa, e uma boca enorme se abria do topo da cabeça até o queixo, cheia de dentes amarelos afiados. Mar de sangue, gigante impuro. Este gigante impuro que Zuikaku alimentou com o sangue de incontáveis possuía poder no auge do nível destrutivo. Vá! Mate-o para mim. Rugido. Solo onírico se espalhava por onde o gigante pisava, envolvendo o ambiente em ilusão. Zuikaku estava confiante em sua própria força. Mesmo que Giuseppe seja forte, impuro e gigante é. De repente, ele notou Giuseppe sorrindo enquanto o que parecia uma extensão de estrelas aparecia atrás dele. No centro dela, um vórtice de escuridão completa engoliu o braço que Giuseppe tinha acabado de jogar para o lado. Os olhos de Zuikaku se arregalaram. Isso não é um ritual de sacrifício, aquele braço. Giuseppe não apenas jogou aquele braço fora, mas o sacrificou de acordo com uma técnica de invocação de Enti Stars Return, o livro que o chefe Lin lidera. As estrelas resplandecem, as estrelas retornam. Do vórtice escuro entre as estrelas, uma figura borrada surgiu com feições tão nebulosas que era difícil distingui-las. Mas sob o capuz amarelo que estava conectado com vestes da mesma cor, era possível distinguir vagamente inúmeros tentáculos mácios e se contorcendo. Um dos tentáculos se estendeu de dentro do vórtice estrelado, o que chamou a atenção de Zuikaku. Ele ficou fascinado primeiro antes de ficar congelado no lugar. Então, seu corpo começou a tremer como se estivesse ficando louco. Pois aquele tentáculo sozinho era na verdade maior que o gigante impuro de 10 metros de altura. Este tentáculo que cresceu da expansão estrelada era como um grande e indescritível horror do espaço sideral. Um tirano do insondável oceano astral, capaz de agitar nebulosas e destruir planetas à vontade. Uau! O tentáculo casualmente se enrolou em volta do gigante impuro, que lutou e uivou antes de se transformar em um monte de lama. Zuikaku estava ligado ao gigante impuro e tossiu sangue enquanto o conjunto de sigilos ao seu redor se despedaçava completamente. Com um olhar derrotado no rosto, os olhos de Zuikaku seguiram o tentáculo recuando para a escuridão profunda sob o capuz amarelo. Quando José pegou Zuikaku e lhe deu um soco, este já estava apático e babando pela boca como um imbecil. Baque! Zuikaku foi jogado no chão e caiu 2 vezes antes de parar. Mas não parou de rir incontrolavelmente. Ele se levantou novamente, os membros dançando e proferindo palavras sem sentido. José pegou Zuikaku pela mão, confirmando que este havia perdido o juízo. Sentindo-se um pouco abalado, ele murmurou, o chefe Lin é realmente assustador. Uma invocação desse nível. O que diabos foi isso? Deixa pra lá. Eu também não quero enlouquecer. Giuseppe balançou a cabeça e, quando se virou, viu que a briga no café da livraria também havia acabado. Noite de Mongols capítulo 183. O sol está chamando. Havia um total de 50 membros no corpo de mágicos de Zuikaku. Isso pode não parecer muito, mas era um grupo inteiro consistindo de mágicos de elite de nível Pandemonium, tornando o número acima mencionado ainda mais significativo. Na verdade, ser capaz de estabelecer uma nova força como essa não era motivo para risos. Isso pode ser atribuído ao fato de que havia apenas uma média de 20 a 30 membros de classificação Pandemonium na grande maioria das facções em Norzin. Dos restantes, 90% eram geralmente de classificação abnormal, 9% não conseguiam nem obter uma classificação, enquanto 1% eram de classificação destructive. Quanto aos cargos supremos, eram sempre os mesmos poucos nomes que circulavam e eram conhecidos pela maioria como a palma da mão. Zuikaku só precisava direcionar seu corpo de mágicos naquela direção e os de baixa patente viriam em bando como mariposas em direção a uma chama aberta, permitindo que ele facilmente obtivesse mão de obra para formar uma força significativa. No entanto, Zuikaku zombou da ideia de fazer isso e acreditava que qualidade em vez de quantidade era a única maneira de garantir controle absoluto. Por isso, os 50 membros do corpo de mágicos eram tudo para ele. Todos eles eram seus seguidores e discípulos mais leais. A razão pela qual isso foi chamado de corpo foi que, além de ser um mago branco de nível destrutivo e nobre,
Zuikaku também foi general de um certo reino antes de Norzin existir. Infelizmente, esse mágico outrora proeminente e poderoso agora foi reduzido a um tolo chorão. É claro que seu corpo de mágicos, que foi enviado para destruir o café da livraria, ainda não sabia desse fato. Eles receberam ordens de Zuikaku para prosseguir por conta própria e estavam totalmente preparados para se envolver em uma batalha. Ou, mais apropriadamente, em um massacre dentro do café. Para eles, a maioria dos clientes no café do livro eram pessoas comuns. Se os poucos seres transcendentes presentes fossem de nível Pandemonium, seria facilmente uma pisada completa. E mesmo se houvesse um nível destrutivo, a tarefa ainda seria administrável com sua força combinada de 50 mágicos. No geral, o plano deve correr sem problemas. Mas, na realidade, quando o primeiro mágico entrou pela janela de cabeça, ele percebeu que algo estava errado. No momento em que ele levantou seu cajado, sua visão escureceu enquanto uma dor lancinante atravessava sua cabeça, afligindo-o com um choque avassalador, e ele desmaiou imediatamente. Claude, que estava ao lado de Vincent durante todo o seu discurso, tirou suas manoplas de prata dos punhos enquanto dava 2 passos para trás e lançou um sorriso brilhante para o mágico que se aproximava. O éter dentro do corpo de Claude foi estimulado, e ele parecia estar envolto em uma aura de fogo. Sendo aprendiz de Giuseppe, seus métodos para aproveitar e utilizar o éter eram os mesmos de seu professor. No entanto, dada a concentração atual de éter de Claude, seu efeito era limitado. Comparado ao brilho brilhante de Giuseppe, Claude ainda estava muito longe. De qualquer forma, esse nível limitado de poder foi mais do que suficiente para ensinar uma lição a esses magos invasores. Baque. 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 3 mágicos foram nocauteados por Claude em rápida sucessão. Mas no processo, ele foi atingido por alguns de seus ataques mágicos e sofreu alguns danos. Seu nível de éter também havia diminuído consideravelmente, mas mais mágicos intrusos ainda estavam chegando sem parar. Dado uma estimativa aproximada, os números de ambos os lados seriam aproximadamente iguais. No entanto, o inimigo lamentavelmente consistia inteiramente de magos de classificação Pandemonium, enquanto a maioria do lado de Claude eram apenas pessoas comuns. Se houvesse pessoal da Torre do Rito Secreto guardando aqui, as chances definitivamente estariam a favor de Claude. Felizmente, eles não têm a vantagem de jogar em casa, caso contrário. A expressão de Claude era indiscernível enquanto ele agilmente desviava de um feitiço. Ele percebeu que a maioria das pessoas comuns já estava atrás de Vincent protegida por um clarão protetor da barreira de éter de Vincent. Este era um grupo agitado anteriormente. Enquanto eles tinham ficado horrorizados e traumatizados pelo aparecimento repentino do fanático enlouquecido anteriormente, eles não estavam mais tão entorpecidos pelo choque quanto antes. Antes que o calor do primeiro reduzido a cinzas se dissipasse, outra onda de mágicos apareceu. Testemunhar a troca de feitiços e poderes etéricos convenceu essas pessoas de que indivíduos extraordinários realmente existiam neste mundo. Alguns estavam com os olhos arregalados de espanto, alguns com os punhos cerrados, outros com preocupação e alguns simplesmente perdidos. Vincent franziu as sobrancelhas enquanto fazia anotações mentais desse ataque repentino de mágicos de nível Pandemonium. A situação em questão era precária, não porque ele duvidasse de sua própria proficiência, mas porque ele tinha que encontrar uma maneira de acabar com esses intrusos sem causar nenhum dano colateral ao café e, ao mesmo tempo, manter a multidão segura. Esses mágicos eram diferentes dos humanos comuns de antes, que podiam ser dominados com facilidade. Se o éter dentro do corpo de uma pessoa comum fosse como um fósforo que se apaga facilmente quando aceso, então os seres transcendentes poderiam ser comparados a latas de gás totalmente cheias que causariam uma explosão quando acesas. Sem mencionar que há 50 deles presentes. Agora só restam 40. Quando Vincent estava prestes a testar o poder de Eternal Dawn, um mago usando uma máscara de caveira vermelha rompeu sua barreira de éter, atacando ameaçadoramente com sua espada de gelo. Arrasou. 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 A espada tinha um fio afiado como navalha, com uma lâmina aparentemente tão fria que poderia congelar o vapor de água ao redor. Ele balançou sua espada no ar e correu em direção a alguns clientes próximos. Annie estava entre eles. Ela ficou atordoada, ou melhor, completamente alheia à situação.
Ela só conseguiu vislumbrar uma silhueta antes que uma pessoa aparecesse de repente diante dela gritando: Annie, recue. Annie ficou petrificada. A pessoa diante dela era ninguém menos que sua melhor amiga, Athena. Esta mulher normalmente modesta agora tinha tatuagens douradas que brilhavam intensamente em sua pele bronzeada. Anéis de fogo combinavam-se em padrões sofisticados ao redor dela, formando uma imagem de um sol radiante. Ela levantou e cruzou os braços, os músculos tensos enquanto ela parava o ataque abruptamente. Sua tatuagem queimou intensamente, vaporizando a espada de gelo em uma névoa branca. Conforme a névoa se dissipava, Athena permaneceu de pé naquele lugar como uma deusa da guerra. O mago que investiu contra a barreira não era um mago de baixa patente. Ele era, na verdade, um aprendiz de Zuikaku, bem versado em muitos aspectos. Como o conhecimento era uma força para os magos brancos, ele pôde reconhecer o significado oculto dessas tatuagens perdidas. Um remanescente ardente. O mago olhou para Athena e murmurou: eu pensei que fosse apenas um mito, um clã perdido de guerreiros poderosos que adoravam o sol. Athena sacudiu a poeira de si mesma. Com uma marca de um halo brilhante em sua testa, ela simplesmente zombou: eu sou a única que sobrou do clã. Quando eu perecer como uma pessoa comum, os Burning Renaants deixarão de existir. Só então eles seriam realmente um mito. O mago desenhou um sigilo no ar, invocando um monstro de gelo. Então por que você se revelou? Os cabelos de Athena esvoaçavam ao vento como um inferno em chamas, adquirindo uma cor vermelha escura. Ela bateu os nós dos dedos enquanto exalava, porque o sol está chamando seu povo. Vincente teve uma premonição anteriormente e, portanto, usou a maioria de vocês são pessoas comuns quando se dirigiu às pessoas que se reuniram. Ao mesmo tempo, ele estava direcionando isso especificamente a Athena, cujo coração ainda não havia sido aceso. Ele agora estava conectado ao Eternal Drone no céu, e após ouvir as palavras de Athena, ele sentiu a alegria do sol. Com um sorriso, ele prontamente estalou os dedos. Quando Linge ouviu a grande comoção, ele imediatamente abaixou o corpo de Michael e correu para investigar a situação. Ele apenas saiu e viu que o café estava ileso e deu um suspiro de alívio. Ele então foi recebido por Giuseppe transportando outra pessoa. Após verificar se a última estava bem, ele deu outro suspiro de alívio, pois agora se sentia seguro de que tudo estava bem. Giuseppe inadvertidamente notou Linge, acenando para ele. Fique tranquilo, chefe Lin. Tudo está sob controle agora. Embora cinzas e neblina saíssem constantemente das janelas do café da livraria, muitos clientes não ficaram muito afetados e até se ofereceram para ajudar a limpar o café, com a garantia de Vincent. Todo o caso foi resolvido sem deixar vestígios. Linge sorriu e se aproximou. Giuseppe, já faz um tempo. Como está o livro que te emprestei? Pelo jeito, você parece ter ganhado bastante. Giuseppe parecia energizado e de bom humor, o que era um contraste gritante com sua aparência desgrenhada do passado. Era como se ele tivesse renascido. Linge acreditava que o livro definitivamente o havia iluminado. Giuseppe reconheceu e olhou para a recompensa que havia ganhado. Eu fui capaz de redescobrir meu passado graças a você. Após uma inspeção mais detalhada, Linge percebeu que Giuseppe não tinha seu braço mecânico. Giuseppe olhou para seu ombro que agora estava vazio e simplesmente riu. Esses caras eram bem ferozes e não eram fáceis de lidar. Perder meu braço mecânico não é grande coisa. Sempre posso recolocar outro depois. Noite de Mongols capítulo 184. Giuseppe começou a entender tudo. Esse velho tio continua tão teimoso como sempre. Tomando a decisão de trocar um braço tão casualmente, pensou Linge. Ele lembrou que esse tipo de prótese mecânica de alto nível poderia imitar completamente um braço real com pouco ou nenhum atraso e estava diretamente conectada aos nervos. Em outras palavras, todos os aspectos sensoriais, incluindo a dor, estavam sincronizados. Embora não estivesse sangrando depois de ter sido rasgado, o grau de dor era o mesmo, como se Giuseppe tivesse realmente perdido o braço novamente. Mas mesmo diante desse tipo de dor, o velho tio permaneceu imperturbável e até conseguiu sorrir. É como se Guan Yu estivesse raspando o veneno de seus ossos. Guan Yu, do Romance dos Três Reinos, certa vez fez com que um médico raspasse veneno de seus ossos sem se abalar, talvez devido ao seu retorno ao combate ao crime e ao sucesso imediato.
José parecia transbordar confiança e até parecia 10 anos mais jovem. Lin Ji só conseguiu suspirar. Muito bem. Ele olhou para o sujeito caído sobre o ombro de José, que balbuciava coisas sem sentido como se sofresse de demência. Lin Ji não pôde deixar de exclamar: pobre sujeito, essa organização é realmente louca por fazer algo tão maligno assim. No entanto, é verdade que eles são malignos até a medula. O recém-falecido Michael veio à mente de Lin Ji. Não só aquele sujeito tinha entrado com uma arma com a intenção de matar, como ele nem tinha esquecido de falar sem parar em uma tentativa de instigar Lin Ji antes de cair morto. A partir disso, Lin Ji pôde ver quão profunda era a lavagem cerebral da organização. Isso deveria ser esperado de uma organização que segue a Cabala, a árvore da vida, e está determinada a se tornar deuses. E agora, vendo esse pobre sujeito cuja mente parecia fora de ordem, Lin Ji suspeitou que essa fosse uma de suas tentativas frustradas de lavagem cerebral. Organização? José entendeu a palavra-chave. Um tanto espantado, ele perguntou cautelosamente: Chefe Lin, esta é outra organização? Eles pensaram inicialmente que os que viriam dessa vez seriam da Igreja do Domo ou estariam trabalhando para eles. José estava se perguntando quando a Igreja do Domo havia começado o contato com o mago da maldição do sangue Zuikaku e seu corpo de mágicos para que eles pudessem realizar um empreendimento de tão grande escala. Zuikaku prezava seu corpo de mágicos, cada membro do qual ele mesmo treinava. No passado, ele só despachava metade, no máximo, e nunca mobilizou o corpo inteiro. Com a força da Igreja do Domo, recrutar Zuikaku era razoável, mas era difícil entender como eles apareceram com força total. Mas, pelo que o chefe Lin disse, parecia que havia outra organização puxando os cordões das sombras. Quanto à pena que Lin Ji sentia por Zuikaku, José achou isso perfeitamente normal. Esse sujeito não conseguiu nem lidar com uma das invocações do livro do chefe Lin, então era natural que o chefe Lin o classificasse como um fracote sem poder. Lembrando das palavras de Michael, Lin Ji assentiu e disse solenemente: sim, as ações daquela noite, assim como o que a Igreja do Domo fez anteriormente, são todas parte dos planos daquela organização. A questão da essência da lua sagrada também deve ser obra deles. A pessoa por trás da Igreja do Domo tem o codinome Gabriel, e a Câmara de Comércio de Ash também foi infiltrada por eles. Congreve é um dos que estão sendo preparados por eles. Mas ele deve ser apenas um membro periférico. José ficou pasmo e gritou imediatamente: espere um momento. Essa enxurrada incessante de informações fez José se perguntar se o chefe Lin havia decidido deixar de guardar suas cartas na manga. Na verdade, me contar a verdade sobre esse assunto diretamente é totalmente diferente do estilo usual do chefe Lin. Ele não deveria ficar sentado observando nossas investigações serem infrutíferas antes de vir nos dar conselhos e nos dar um empurrãozinho na direção certa? José perguntou timidamente: por que você está me contando tudo isso agora? Lin Ji fez uma pausa, examinando a expressão um tanto confusa de José. Oh, eles ainda estão por aí e não é uma boa ideia dar essas informações tão facilmente sem o mínimo de confidencialidade. Mas já terminei de dizer tudo. Agora isso é estranho. Ai! Lin Ji cobriu a boca, um tanto envergonhado. Eu não deveria ter dito isso agora, mas é só isso. Eu obtive todas essas informações de um homem chamado Michael, que entrou na livraria para me atacar. Eu estava agindo em legítima defesa e todas essas informações saíram da boca dele. Os olhos de José escureceram. Não tinha sido só o café, a livraria também foi atacada. É claro que isso foi bem pensado. Esse tal de Michael deve ser um dos mentores e deve ter pelo menos força de nível supremo para ousar cruzar espadas com o chefe Lin. Além disso, José estava de guarda nas proximidades do café da livraria. Ele só viu Sherry sair da livraria, mas nunca notou ninguém se aproximando. Alguém que conseguisse fazer isso tinha que ter pelo menos o nível supremo. Embora não fosse muito surpreendente a existência de patentes supremas não registradas em Norzin, tudo parecia fazer sentido, dados os relatos recentes de que havia um informante na União da Verdade. Igreja do Domo, Câmara de Comércio de Ache, União da Verdade. Todas elas já foram infiltradas por esta organização antes que esta questão da essência da lua sagrada pudesse ser planejada. José sentiu que estava começando a entender tudo e um arrepio percorreu sua espinha.
Quão grande é a organização e há quanto tempo eles devem ter existido em Norzim para terem estendido seus tentáculos a tantas outras organizações sem que ninguém percebesse. Essa organização também poderia ter plantado espiões na torre do rito secreto. O fato de o chefe Lin dizer que não deveria ter dito isso agora significa que ele já tem um plano ou ele ainda não decidiu e está esperando para ver qual será o próximo passo. Talvez a tentativa desta organização de assassinar o chefe Lin o tenha deixado de mau humor. Então ele decidiu erradicá-los completamente e dar uma mãozinha à torre do rito secreto. José olhou ao redor da livraria e sentiu uma ponta de pena daquela pessoa chamada Michael. Dado o temperamento passado do chefe Lin, parecia que esse Michael provavelmente estava condenado. De fato, Linji olhou para José e disse, "Ah, certo. Essa pessoa, L. Entendido." Giuseppe compreendeu imediatamente e assentiu. "Vou mandar Claude lidar com isso. Seja um cadáver que precisasse ser descartado ou algum dano à livraria, era algo natural que eles tivessem que resolver." A informação que eles obtiveram dessa vez foi realmente útil. Mesmo que não houvesse nenhuma informação obtida, ainda era necessário ter um bom relacionamento com o chefe Lin. Lin Jie pensou consigo mesmo que ter conexões era uma coisa boa. Caso contrário, mesmo que tivesse agido em legítima defesa, ele ainda teria que lidar com problemas inevitáveis por um tempo. Ele olhou ao redor para a livraria levemente danificada, e seu rosto afundou. Essas pessoas são realmente culpadas de crimes terríveis. Deixe-me dar uma olhada nas coisas. Espero que meu café. Espero que ninguém esteja ferido. Com um estalar de dedos, Vincent usou o poder da perdição eterna e instantaneamente carbonizou todos esses atacantes em cinzas. Embora as pessoas presentes não entendessem o que estava acontecendo, a cena que testemunharam foi absolutamente aterrorizante e aqueles que não conseguiram suportar desmaiaram. Vincent havia observado as reações de todas essas pessoas comuns e já sabia quais escolher. Se alguém decidisse não se juntar, ele faria com que Claude apagasse suas memórias e os enviasse de volta. Afinal, a especialidade da Torre do Rito Secreto era a limpeza. Annie examinou nervosamente os ferimentos de sua boa amiga enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Athena, você me assustou até a morte." Athena suspirou. "Está tudo bem, não estou bem. Só que não há mais volta. Esse é o destino de um Burning reinante." A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.